Renavan sabe mais que todo mundo que é do Antigo Testamento, né? Talvez. Então, Renavan, quando a tribo de Israel, você conhece, era diferente das outras tribos, né? Qual era a maior diferença, assim, da tribo de Israel para as outras tribos? Porque as outras tinham um rei, né? O povo judeu tinha um rei. Depois teve um rei. Mas teve uma época que o povo judeu era o único que não... Sim. Eram os povos das tribos. Mas a de Israel? E como é que era governado a tribo de Israel? Não, tinha autonomia de cada tribo. Tinham os juízes, né? De cada tribo. Ela estudou também. Não tinha um rei centralizado, né? Chegou uma hora que a tribo de Israel, os israelitas começaram a pedir o quê? Para que Israel tivesse um rei assim como as outras tribos, assim como os outros povos, né? E o que Deus falou para Samuel, que era o juiz, tinha mais autoridade na tribo? O que Deus falou para ele? Que era para ter um rei ou não era para ter um rei? Não era. Era para ter um rei ou... Renavan, vou falar com o Rabino, hein? Eu vou falar lá na sinagoga que você não está sabendo do Antigo Testamento. Eu sou tímido, vou deixar tudo para nós. Então, tímido. Então, beleza, ó. Descobrimos hoje. Nossa. Então, eu vou falar rápido. Então, quando começa a aula, ele é tímido. Beleza, vou falar rápido agora, então. Então, beleza. Então, tinha várias tribos. E a tribo de Israel era a única que não tinha um rei. Sabe? As outras tribos todas tinham um rei. Aí, o que o povo judeu começou a falar? Como assim? A gente não tem um rei, eles têm um rei. E eles começaram a pedir um rei. E pediram para quem? Para Samuel, que era a maior autoridade entre os juízes de Israel. O que Deus falou para Samuel? Que não era para que um rei não seria bom. E por que um rei não seria bom para Israel? Porque Deus já era o rei do povo de Israel. Primeiro que Deus era o rei de Israel, mas qual foi o motivo assim? Terreno, para que não tivesse um rei em Israel. O que Deus advertiu que aconteceria em Israel se tivesse um rei? Vocês sabem? O rei seria dono de tudo, porque os sistemas de governo dos homens é diferente dos sistemas de governo dos céus. Ele falou o seguinte, vocês querem ter o rei? Tudo bem. Mas o rei ele vai pegar a melhor parte da colheita e vai colocar para si e para sua família. Ele vai pegar os homens mais saudáveis da nação de Israel e vai colocar para proveito próprio, para fazer guarda pessoal própria. Ele vai pegar as melhores casas, os melhores terrenos e vai construir para si. Então, vocês querem ter o rei? Vocês têm certeza que vocês querem ter o rei? O que o povo judeu falou? Nós queremos ter um rei. E foi o que aconteceu, né? São os governos de hoje em dia, né? Você vê que os presidentes, os governadores, os políticos, eles pensam no povo, eles pensam neles mesmos. É tudo uma consequência, né, deles, né? É tudo uma coisa desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos foi assim. O primeiro rei foi Isaú, né? O primeiro rei foi Saul. Então, beleza. Então, depois foi Davi. Não é? Isaú, depois Davi. E depois foi quem? Salomão. Que isso, sabe tudo isso. Então, beleza, vamos começar a aula. Então, Gostou, né? Vamos começar a aula. Qual era o tema da aula? Formação da esquerda, vai ser? Cocaína. Não, eu não ia ver. Tráfico. Tráfico. Primeiramente, vou fazer uma Isso, propaganda isso. então. Em setembro a gente vai começar a fazer o clube do livro. Que financia o comunismo, o tráfico. Em setembro fazer a propaganda do curso. O clube do livro vai começar em setembro, a gente vai ler esse livro aqui, ó. Só tem mais um, das minhas mãos só tem mais um. Depois só comprando, R$20, viu? Se alguém quiser comprar. A Alden comprou, a Nara comprou, a Amores comprou, quem mais comprou? A Andressa comprou. São 6 pessoas que compraram. Tem mais um. O Douglas comprou. A Jéssica comprou. O Eduardo, né? Você levou pro Eduardo? É o Eduardo O comprou. Eduardo comprou sem comprar, né? Quer dizer, ele comprou. Aí, R$20, se alguém quiser comprar. Em setembro começa o clube do livro, hein? Setembro. A gente vai começar a ler esse livro junto. Beleza? Então, vamos começar o seguinte. Começar com uma pergunta pra vocês, depois eu vou bem rápido, beleza? Vocês acham que a coisa da droga é uma coisa assim, é um mal que aconteceu que...
Porque o que as pessoas pensam do tráfico de drogas? Que é impossível você combater o tráfico de drogas porque sempre vai ter alguém vendendo porque tem uma demanda, não é? Que é uma consequência da nossa própria deficiência de vício, de querer transportar os nossos problemas, ou transferir os nossos problemas para uma outra coisa, né? E que sempre terá uma demanda de alguém te entregando isso, né? Que é uma consequência natural. Acaba virando meio que um ciclo vicioso, né? Vocês concordam com isso? Não, nem um pouco. Vocês concordam com isso? Eu não concordo. Porque tem uma demanda, tem consumo, tem consumo. Que assim, independente do que aconteça, independente do cenário, sempre haverá drogas. Que é uma coisa natural das coisas. Sempre haverá um traficante de drogas, porque as pessoas, elas precisam, os problemas delas, os pesos delas. Uma fuga, isso. Como é a bebida alcoólica. E vocês acham que droga, maconha, cocaína ou droga, remédios. O mesmo tabaco que é liberado. do país. E vocês acham que cocaína sempre vai ter, que crack sempre vai ter? Ou qualquer uma Depende droga. do país. Sim. A Indonésia não pode, se entrar. Agora eu vou Mas bem isso rápido. não, mas mesmo assim não inibe o tráfego. Não inibe o tráfico. Agora eu vou bem rápido na aula, beleza? Agora eu vou bem rápido. É uma pergunta que eu dei, beleza? Depois vocês respondem. Primeiro que, quando você pensa em droga, qual coisa mais antiga que você lembra de droga? Bebida. É da Guerra do Ópio, China. Eu pensei justamente na papoula. Também. Mas a maconha não faz mal. Droga. Eu pensei, já fui direto no ópio. Eu também. já. Guerra do Vietnã. Eu já fui por ali, Fui já. nessa linha também. Então. O nosso pensamento moderno de drogas é esse. É isso aí. Então, beleza, ó. A primeira pessoa a usar a droga como uma ferramenta, pelo menos que a gente tem consciência dos livros de história, né? Foi a China, né? Na Guerra do Ópio. E por que eles usavam da guerra como uma arma de guerra? Da droga como uma arma de guerra? Porque eles viam que a partir do momento que você vendia droga para um determinado povo, esse povo se enfraquecia e depois que esse povo estava mais fraco, você ia para o confronto bélico, para o confronto armado. Isso é uma tática da China, e a China é o povo mais antigo que a gente tem noção, né? E aí a gente tem a noção de que o Mao Tse Tung usou muito bem isso na Guerra do Ópio da década de 20, que ele começou a drogar as pessoas que estavam no poder, as pessoas que comandavam determinadas regiões na China. Ele drogava, depois ele fazia confronto bélico, drogava e fazia confronto bélico. Ele chamava essas regiões não drogadas de regiões que ele queria dominar, de regiões brancas. E essas regiões brancas ele sempre começava com a droga e terminava no confronto. E Mao Tse Tung, em 1949, ele toma o poder na China. Beleza? Estamos certinho até aí. E a partir do momento de 1949 que o Mao Tse Tung toma o poder na China, ele proíbe o uso de droga na China. A população chinesa não pode mais usar droga e ele realmente combate o tráfico de drogas imensamente. Ele começa a querer jogar droga para os países vizinhos. Japão, Vietnã, Coreia, Estados Unidos. Na década de 50 você começa a ter muita droga sendo apreendida no porto dos Estados Unidos. Muita droga sendo apreendida no Japão. O Japão, por exemplo, é um país dificílimo de você entrar alguma coisa de fora do Japão. Eles têm a experiência de que a China sempre está tentando trazer coisa para enfraquecer a população do Japão. Isso é uma coisa histórica. Então, beleza. Certinho, vocês entenderam o que eu estou falando? Agora eu vou para a década de 80, final da década de 80. Chegou ali. As meninas, né? Andressa. Não, dessa não é. Pode ir aqui. Então, beleza. Ó, final da década de 80, vocês lembram que... Não chegou ninguém não, né? Então vem pra cá, primo. Fica melhor. Aí, final da década de 80, vocês conhecem uma droga chamada crack? Ó, em 1985 começa a chegar o crack nos Estados Unidos. Dezembro de 1985, logo no Natal. Primeiro que a cocaína já era um combate que os Estados Unidos tinham na guerra à cocaína. Em 1989, 1985 chega o crack nos Estados Unidos, que era uma outra forma de cocaína, mas tinha um público-alvo
minorias, de pessoas que não tinham muito dinheiro, dos hispanos, dos negros, É porque comunidades mais pobres. Como chama? O crack é tipo é cocaína com um monte de lixo. Um monte de É coisa um misturada. De lixo, não tem outra explicação. Em janeiro de 1986, 1985, dezembro de 1985, chega o crack nos Estados Unidos. Janeiro de 1986, o crack já estava em 8 estados dos Estados Unidos. Junho de 1986, o crack já era a droga, já era tanto quanto a cocaína, o crack era o grande mal a ser combatido nos Estados Unidos, já estava em todos os Estados Unidos. Final de 1986, você já começa a ter uma guerra ao crack e os Estados Unidos começa, a Polícia Federal Americana começa a ficar doida, como é que esse crack vem, de onde eles começam a investigar. E a partir do momento que eles começam a investigar, em 1988, 1989, você começa a descobrir que esse crack vinha muito de Cuba, né? De Cuba e Colômbia. Eles começam a pegar traficantes e começam a prender gente da comunidade negra, jamaicanos, haitianos, que estavam nos Estados Unidos, traficantes, você entende? E ao mesmo tempo que acontece isso, em Cuba, presta atenção, em Cuba tem um general que ele é super conhecido, ele é super famoso, ele guerreou pelo comunismo por mais de 30 anos, ele é um dos caras mais populares do comunismo, que ele é preso pelo próprio regime cubano como um traficante de drogas. Alguém que estava traficando drogas e Cuba rejeitava o tráfico de drogas. 1989. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês acham que o regime cubano, eles não gostavam de drogas? Você acha que o regime cubano, eles não gostavam do tráfico de drogas? O que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro que para você aumentar o consumo de drogas em um país do tamanho dos Estados Unidos, de 85 a 86, como foi, não é uma coisa ao acaso, não é uma coisa simplesmente porque o ser humano tem a demanda de droga, é uma coisa bem orquestrada. Vocês entendem o que eu estou falando? Você não chega em 8 estados em menos de um mês, simplesmente porque as pessoas, porque viralizou a droga. Você tem uma estrutura bem pensada. Você entende? E outra coisa é o seguinte, o comunismo ele sempre tem uma arma para vender pra gente, né? A partir do momento que a droga, que começou a chegar, que Cuba era quem estava traficando droga, que a Polícia Federal chegou em Cuba, Cuba teve que vender uma imagem de que eles eram contra a droga. E prenderam um general que era super conhecido lá dentro do regime cubano. Vocês entendem o que eu estou falando? E a partir do momento que você prende aquele general e foi sentenciado à morte, ele mais 4, várias pessoas foram presas em Cuba por estarem traficando droga, você começa a passar uma imagem de um regime diferente do que de fato é, né? Mas muitas pessoas saíram da inteligência cubana e começaram a deportar falando, olha só, Fidel Castro, Raul Castro, essas pessoas que estão lá, todo mundo sabia que Cuba traficava drogas. Por que só agora que eles estão, sabe, demonstrando bondade, demonstrando que eles são contra o regime de drogas, enfim. Eles vendem uma imagem para o mundo. E uma coisa é o seguinte, qual é a maior arma que o comunismo tem de reter as pessoas dentro do comunismo? A partir do momento que você começa a cometer crime dentro do comunismo, a partir do momento que você começa a traficar drogas, a cometer relações sexuais com menores, eles filmam, eles têm prova, eles têm documento. Se você quiser sair, eles têm tudo para mostrar. Ó. Se você realmente quer sair, a gente tem essa fita, a gente tem esse documento. Tem chantagem. A gente tem toda uma chantagem. Até no Brasil a gente já viu isso acontecendo, né? O Bolsonaro já não tweetou falando sobre isso. Mas isso é uma tática bem antiga de guerra mesmo. Beleza. E uma coisa que eu queria falar, né? A partir do momento que acho que vocês vão lembrar, mas em 1949 o Mao Tse Tung ele chega ao poder na China. Ele chega ao poder muito pela guerra do ópio. A partir do momento que ele chega no poder, ele começa a exportar essa guerra do ópio para os outros países do mundo, né? E a partir do momento que aumenta muito a produção de ópio na China, aumenta muito o ópio que é apreendido nos Estados Unidos aumenta muito também, sabe? Então você começa a ver que o combate às drogas,
sabe? Tem uma relação muito grande com a organização dos países comunistas de exportar essa droga. Quando a gente está combatendo a droga, o que as pessoas pensam? Vamos combater o traficante, vamos combater as pessoas ali dentro do nosso país, né? E elas se esquecem de que muitas vezes o problema está... Quando a gente pensa em combate às drogas no Brasil, o que a gente pensa? Vamos prender o Fernandinho Beiramar, vamos prender o Zé do Rap, o Marcola, mas muitas vezes essas pessoas só são... Pau mandado. E uma coisa é o seguinte, que eu queria falar. Assim, isso aí eu vou falar, tipo, quando você tá, por exemplo, no seu trabalho e chega aquele cara que você sabe que é assistente do chefe e te faz uma pergunta do tipo, você acha que você está ganhando bem? Você sabe que não é o assistente do chefe que está perguntando aquilo. É o chefe que quer saber se você está satisfeito ou não no trabalho, né? Enfim. Toda a estrutura do comunismo é sempre ter uma base legal e uma que age na clandestinidade, sabe? E sempre que tem uma investigação da Polícia Federal, americana, brasileira, eles só chegam até onde tem o rosto para mostrar quem foi a pessoa, mas sempre tem algo por trás que eles não conseguem chegar, sabe? E aí teve uma investigação, né, nesse tempo de 1989, de que eles chegaram até o regime cubano. Mas aí teve uma investigação de algumas pessoas dentro da Polícia Federal falando, não pode ser o regime cubano sem influência da União Soviética. O regime cubano nada mais é que um braço da União Soviética. Mas se você começa a agitar uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos naquela época, é uma coisa que... A mesma coisa que acontece, por exemplo, no Oriente Médio, que a gente viu agora no Afeganistão, sabe? Ali, por exemplo, se você for ver o Talibã, quem é que financia o Talibã? Vocês sabem? Primeiro, o Talibã, eles têm áreas que eles cobram impostos. Mas mais do que isso, eles fazem peregrinações pela Arábia Saudita, pelo mundo árabe, pegando dinheiro de bilionários que se encontram com eles. Sabe lá Deus quem são esses bilionários. O terceiro, que historicamente tem financiamento dos Estados Unidos. Historicamente, sabe? Então, assim, sempre há essa guerra indireta nos países. Não é o Talibã que está ali. Tem gente por trás financiando que nunca vai chegar. Que nunca vai chegar nesses caras, sabe? Os globalistas, Jorge Soros, esses caras também financiam? Acho que não. A gente nunca vai saber nessas coisas. Eu não tenho documento pra te mostrar, eles financiam, ainda mais quando tá filmando. Imagina eu falando uma coisa dessa. Então é melhor não, né? Eu não tenho prova, sabe? É. Mas assim, Eu acho que deve ter dinheiro da Rússia também. Ah, e agora vai entrar na China, né? Eu acho que tem dos dois, mas deve ter principalmente da Rússia. Com certeza. Tem muita gente da direita que gosta, que curte o Putin. E eu falo, vocês não sabem o que vocês estão Eu não fazendo. gosto dele. Eu acho Tem ele muita comunista. gente da direita que curte o Putin. Eu falo, você está curtindo um ditador. Exatamente. Porque a União Soviética não saiu dele. É isso mesmo. Ele não sa... A KGB acabou, mas a KGB está dentro dele. Ele continua se sentindo da KGB. tá, beleza. Ó, vou contar não só Cuba, mas a Colômbia também financiava muito. A Colômbia também, as Farc da Colômbia, também levava muita droga para os Estados Unidos. Beleza, então os Estados Unidos começam a ter um problema de droga chegando, principalmente na década de 80, crack, cocaína. E em 1989, você tem um senador chamado Galan, sabe? Vocês já ouviram falar dessa história? O Galan, ele era um senador que ele combatia o tráfico de drogas e ele era um presidenciável, e provavelmente ganharia a eleição na Colômbia. E por algum motivo, mataram ele, sabe? Isso em 1989, sabe? Guerra às drogas era o grande tema dos Estados Unidos, na Colômbia, enfim. E a partir do momento que mataram ele, o presidente da Colômbia manda prender 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, sabe? Tentando pegar o culpado. Dizem que ele nunca pegou os maiores traficantes de drogas, que parecia que ele não queria pegar realmente quem era o culpado, sabe? A partir do momento que ele prendeu muitas pessoas ligadas ao tráfico de droga, começou a ter uma guerra muito grande na Colômbia de um cartel contra o outro. Um cartel de droga contra o outro. Você entende o que eu estou falando? Tem um monte de formiga dentro do
dentro de um recipiente. Você está agitando o recipiente, o que acontece com as formigas? Uma fica brigando com a outra. Você já viu? Você agitou o mundo das drogas, você começou a aprender um monte de gente ali no mundo das drogas, eles não olham pra... Eles começam a olhar pra quem tá do lado. Eles não vão pensar que tem alguém, sabe? E a partir do momento que teve toque de recolher na Colômbia, por causa dessas guerras entre cartéis, toque de recolher tipo o que a gente teve aqui, começou a ser pego assim, nas ruas da Colômbia, muita gente cubana com passaporte falso emitido pela Costa Rica. Vocês entendem o que eu tô falando? E aí começaram a investigar, mas o que esses cubanos estavam fazendo na Colômbia durante uma guerra entre cartéis que aconteceu na Colômbia, que todo mundo estava em toque de recolher, sabe? E assim, a gente começa a ver que o tráfico, que a guerra às drogas sempre tem um lado que eles nunca chegam, sabe? Pelo menos nas notícias, Polícia Federal, sabe? Eles nunca chegam. E qual foi a solução nessa época dos Estados Unidos? Vamos começar a dar dinheiro para a Colômbia, para o México, para esses países que fornecem drogas, e eram muitos milhões de dólares para que eles façam o combate às drogas. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí que vem a pergunta, que fala muito no Red Cocaine, no cocaína vermelha. Eles sempre, quando querem combater as drogas, eles dão dinheiro, sabe? Mas e se eles estão dando dinheiro para um time de pessoas que, na verdade, favorecem o tráfico de drogas? Por exemplo, eu posso dar $1 milhão para a Polícia Civil de São Paulo combater o tráfico de drogas. Mas e se, a partir do momento que tem esse combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil começa a usar aquilo para fazer ainda mais negócio com os traficantes de drogas? Você entende o que eu estou falando? Aí ele começa, no livro Red Cocaine, ele começa a pegar que na Colômbia, quem fazia a entrada dos policiais, nas grandes... Era tudo controlado pelas FARC, pelo Partido Comunista da Colômbia, por gente que veio de Cuba. Quem entrava nos grandes cargos da polícia eram sempre gente ligada ao Partido Comunista. Por mais que você tivesse pessoas boas ali na polícia, que iam lá, prendiam, sabe, as grandes lideranças da polícia eram sempre relacionadas ao Partido Comunista. Então, se você der, pode ser o dinheiro que for, eles sempre vão ter na Colômbia o interesse de negociar com esses grandes e de se beneficiar de alguma forma, sabe? Aí que vem, sabe? Quando você vai para uma guerra, ou, por exemplo, quando você vai no jogo de futebol, fala no jogo de futebol que é o que eu mais domino, sabe? Não é o melhor time que ganha o jogo de futebol. Por exemplo, quando você foi na guerra do Afeganistão, quando você viu o Talibã ganhando do exército afegão, o Talibã não era o mais bem armado, não era o maior contingente, mas eles conheciam o inimigo deles. E eles souberam agir conforme os defeitos do inimigo deles. E a qualidade deles mesmos. Eles se esconderam por mais de 20 anos em cavernas, se aproveitaram do relevo, conheciam a população afegã, sabia em quem confiar e em quem não confiar, sabia como falar com o próprio povo afegão. Então você começa a ver, tem até discurso, começa a falar do direito para as mulheres no início do ano, o próprio Talibã. Agora eles estão falando isso de novo, você já viu? O Talibã está prometendo que as mulheres, sabe? Eles estão começando a jogar o jogo, vocês entendem o que eu estou falando? Enquanto do outro lado, o que a gente pensa sempre? Em termos de guerra, vamos equipar o exército e vamos equipar e aumentar o contingente, não ver onde eles se escondem, como eles agem, meios de comunicação. A gente nunca está preocupado em conhecer o nosso inimigo, sabe? Eles estão preocupados em conhecer a gente. Eles querem saber como a gente age, como a gente fala, tipo de linguagem que a gente usa, sabe? E a partir disso, a partir de como eles veem, como a gente age, eles começam a elaborar a tática deles, sabe? Será que a gente pensa da mesma forma? A gente olha assim e fala, pô, a esquerda age desse jeito, então vamos usar o defeito deles contra eles mesmos, ou vamos usar a linguagem deles
para o próprio público deles começar a ver quem eles são de verdade. Vamos ver o cenário político, onde a gente é mais forte, onde a gente é mais fraco, vamos agir dessa forma, sabe? Por mais que às vezes a gente tenha pessoas melhores no debate, melhores canais de YouTube, se a gente não tem uma estratégia bem elaborada, não conhece o nosso inimigo, é complicado, você entende o que eu estou falando? Então assim, na guerra contra as drogas, sempre teve esse problema, que quando estão se combatendo as drogas, eles nunca conseguem entender os traficantes. Eles entendem que há ali um traficante marcola, há ali aquelas, como que eu falo, quadrilhas, né? Comando Vermelho, mas a gente não consegue entender de onde é que vem aquela droga e que há um sistema ideológico por trás daquilo, que vem de fora, que há uma penetração de pessoas deles dentro do sistema policial, e eles começam a favorecer muito, eles estão financiando um sistema policial que acaba usando aquilo ainda mais para o próprio proveito. Você entende o que eu estou falando? Porque eles não conhecem como o inimigo age. O inimigo age infiltrando pessoas dentro da gente, E assim, essa coisa de infiltrar pessoas dentro da gente é uma coisa que eu queria falar. Vocês sabem como é que o Império Romano caiu? Foi com a invasão de quem? Dos bárbaros, né? Foi com penetração de pessoas. Tipo, o Império Romano é muito maior do que a China hoje, do que os Estados Unidos é. Pra aquela época era muito maior, sabe? E foi a partir do momento do povo franco, do povo germânico, que começou a se infiltrar ali dentro, começou a fazer de forma organizada. Eles começaram a botar todo um povo enorme, império enorme, de joelhos. Como a China tem ganhado espaço, assim, dentro dos países, comprando terras, é sempre infiltrando pessoas, você começa a ser mais aberto ao regime chinês, mais aberto aos produtos chineses, mais aberto às pessoas chinesas dentro do seu país. Gente, os Estados Unidos é um absurdo, assim, eu estudei nos Estados Unidos, né? É muito chinês. Tipo, a comunidade chinesa, assim, sei lá, eles andam em bando, assim, tipo, é uns 100 andando junto, 50, sabe? É um bando andando junto. Muitos, você lembra que já o governo descobriu que vários desses chineses que vão para os Estados Unidos, eles acabam sendo descobertos, tipo, que são espiões, que tipo, que estão a trabalho no governo do Partido Comunista. Então, a maior ferramenta que a gente tem, assim, na guerra mesmo, porque a gente pensa muito na guerra bélica, né? Mas quando a gente está falando desde a história da humanidade, você infiltrar pessoas no sistema do seu inimigo, sempre foi a ferramenta de você derrubar os grandes, sabe? A partir do momento que os Estados Unidos começou a virar a maior arma bélica, você infiltrar pessoas, você infiltrar drogas, você infiltrar gente ali dentro, sempre foi a arma histórica de você derrubar um grande império, sabe? E aí eu queria falar isso para falar o seguinte, hoje no Brasil, sabe? E assim, se você pensar no mundo de hoje, qual é o grande tema? É você respeitar o diferente, é você respeitar o estrangeiro, como é que é a fobia de quem é de fora? Xenofobia. Todo mundo dá as mãos aos diferentes povos, né? E a partir do momento que você começa a abrir essas fronteiras, você começa a deixar a gente penetrando. E assim, no combate às drogas, qual é a grande coisa que o Ryan Cocaine fala? Enquanto vocês não conseguirem examinar quem são as pessoas que estão dentro do regime policial, enquanto vocês não conseguirem ver que o seu inimigo age infiltrando pessoas dentro do sistema de segurança, vocês só vão estar financiando o seu próprio inimigo, sabe? Vocês só vão estar financiando o seu próprio inimigo. Se você dá dinheiro para o México e não entender que o sistema policial do México é todo infiltrado por comunista, você dá dinheiro para a Polícia Civil de São Paulo e entender que a Polícia Civil de São Paulo muitas vezes faz muitas relações com os traficantes de drogas de São Paulo, você não vai acabar nunca com esse sistema de drogas, sabe? Essa é a grande moral, assim, do livro Red Cocaine. Vocês entendem o que eu estou falando? Infiltração de pessoas. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Só uma observação, porque assim, quando o Império Romano ele conquistou muitos povos, tipo a Europa toda, eles fizeram exatamente isso, tipo, os povos conquistados eram
acabaram chegando a Roma e tal, e aí justamente foram assim. Mas outra coisa que ajudou a destruir o Império Romano foi o subsídio. Eles subsidiavam muitas coisas também. Não, até porque. Não, e é muito parecido com a China hoje. O Império Romano, ele sobrevivia porque ele, belicamente, ele era muito forte, ele ia conquistando novas áreas e ia usando a mão de obra escrava. A partir do momento que ele começa a ter crise interna, eles não conseguem mais dominar, ampliar o território, ele começa a ter uma crise financeira. Então, e é muito parecido com a China hoje. A China, ela tem um regime expansionista enorme, então ela precisa alimentar um povo enorme de pessoas. Eles precisam de terras na África, no Brasil, no Chile, na Argentina. Eles precisam desses produtos, dessa matéria, principalmente no Brasil. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, né? E eles precisam do nosso ferro, do nosso nióbio, para o próprio regime deles continuar expandido, continuar forte. Então, assim, essa própria coisa de propaganda, de você abrir o seu próprio país para outro país, sabe, é historicamente a arma que eles têm para continuar o império. Tá, o assunto que eu queria entrar agora é o seguinte. Vocês sabem que Deus não queria que a gente tivesse um rei, né? Mas no Brasil a gente teve praticamente 4/5 da nossa história foi uma monarquia, né? A gente teve rei. E vocês acham que isso é muito impetrado assim no nosso povo, essa coisa de... Você acha que muitas vezes a gente olha pro Bolsonaro e não acha que ele é um rei? Totalmente. É a carência que o povo brasileiro tem, né? Peça de ter ídolos, essas coisas. Né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas esquecem que o Bolsonaro é só um homem. Ele é falho, né? Ele mesmo vive falando, gente, eu tenho defeitos, eu sou falho. É lógico. Porque um erro desse, as pessoas ficam indignadas. Nossa, não é assim. Não aceita. Exatamente. Uma coisa que o Eduardo fala sobre o Bolsonaro, que tipo, ele faz esse paralelo com o rei Davi. Né? Que o Bolsonaro seria meio que o rei Davi pro povo brasileiro. Né? Só que assim, o rei Davi também era falho. E tipo Sírio também, né? Então, tipo, tem falhas. E a gente. Essa questão do brasileiro sempre meio que depender do Estado, de ver o Estado como um rei, né? Assim, é muito enraizado hoje em dia. Muito, tanto que assim, qualquer coisa, o governo tem que dar. Verdade. O Estado tem que dar. O Estado não é pai. Não é provedor, né? Ele não é pai. Ele deveria se chamar de padrasto, na verdade. Tá, vamos lá. O melhor jogador de futebol do Brasil, da história do Brasil, como a gente chama? O melhor jogador de futebol da história? O rei. Melhor cantor. Melhor cantor. Roberto Sou eu. Quando a gente vai falar, por exemplo... O rei do rock. Elvis Presley. Elvis Presley. O rei do pop. Rei do rock. Michael Jackson. É rei no sentido de, né? Não, o povo brasileiro é muito isso, gente. É muito Rei rei. do mate. E quando a gente vai falar, por exemplo, da seleção brasileira de futebol, a gente fala que tá vestindo a camisa amarelinha, né? E por que o amarelo é uma cor tão brasileira? Vocês sabem por quê? Não. Simboliza a riqueza. Era da casa acho que é um verde, não lembro qual que era. Uma era da casa da Leopoldina e a outra era da casa do Dom Pedro. O amarelo é da casa do Habsburgo. Isso. E o verde é da casa dos Dos Bragança. Bragança. Eu não sabia qual era a Ou seja, cor. até quando você vai falando do amarelo, você já está remetendo ao sistema brasileiro de que quando a gente era governado pelo Ela rei. estava explicando esse negócio das bandeiras. Eu não sabia qual era a cor de qual, entendeu? Eu sabia que era a cor das casas. Ó, agora eu vou rapidão, beleza? Ó, agora eu vou bem rápido. Tô bem pobre. Hoje vai dar. Quando você, por exemplo, o esporte, quando você pensa no esporte, você sabe que os regimes comunistas, eles focam muito nessa coisa do esporte. A Rússia, a União Soviética era potência no esporte, Cuba já foi, até no futebol, a Hungria, quando era comunista, era muito boa no futebol. Hoje em dia você não imagina a Hungria jogar uma Copa do Mundo de futebol, nada, de Olimpíada, nada. Mas quando era comunista era muito boa no futebol. Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental já jogou final, né? Iugoslávia, República Tcheca. Eu tava pensando na República Tcheca agora. Então,
E, tipo, é uma coisa muito do Mas eram os comunismo caras. você valorizar o esporte. E por que vocês acham isso? Não faço ideia, por quê? Acho que é a demonstração do. Tipo, temos físicos. Na China, você vê como é que somos comunismo melhores bom, do que os Não, outros. só você vê as Olimpíadas agora. Tem a parte assim. A China tipo, nas nós somos Olimpíadas, né? São A China. fortíssimos. As Olimpíadas nasceu É que na assim, tipo, nós Grécia. somos bons, Sabia? temos as melhores pessoas, as pessoas E mais é- fortes, mais bonitas, Mais preparadas. mais preparadas. E é muitas vezes. Aí tem uma outra teoria. Tipo assim, a gente tem uma guerra, que é uma guerra bélica, que já não ocorre mais e a gente não tem nem pretensão de ocorrer de novo, né? Então vocês pensam que nos próximos 10 anos vai haver um confronto armado entre grandes países do mundo. Eu acho que a gente não pensa mais nisso, né? A guerra nossa Depende, é mas Eu, você eu quer? penso, sabe, É um eu pouco comecei, diferente, eu né? comecei a pensar com a invasão do Eu não sei Talibã. não, eu acho que... Eu comecei a pensar eu na acho que invasão do pode. Talibã. Eu também, eu torço por isso. Não, hoje em dia a gente vive uma quarta geração, né, de guerras, que é guerra de informação. É. E, Guerra do amor. Do amor. e principalmente uma guerra biológica, né? É isso. A guerra Que biológica. essa coisa aí que tá tendo agora com a pandemia. Então, aí que eu Entendi, queria. ó. Aí que eu queria. Beleza, vem comigo agora, ó. Aí que eu queria ligar uma coisa. Eles sempre têm essa coisa de mostrar que eles têm um povo mais saudável, que eles são fisicamente melhores. E você começa a ver desde a guerras das drogas nada mais é do que uma guerra biológica. E você trazer um DNA mais fraco para um povo. E você, por exemplo, o próprio crack, tem um estudo falando que ele foi desenvolvido para os filhos dos usuários de crack nascerem com deficiência de aprendizado. A partir do momento que você tem um povo com menor eficiência de aprendizado, é um povo mais fácil de ser dominado, sabe? Então, assim, esse aspecto do esporte, da valorização do esporte nos países comunistas já dominados, é uma coisa muito de você mostrar também uma guerra biológica, sabe? De que seu povo, ele é biologicamente mais forte do que os outros povos, de demonstrar força. Quando você vai, por exemplo, no Império Romano, os esportes do Império Romano, de um guerreiro querendo matar o outro, sabe? De você querer demonstrar força, de que você tem um povo forte. E isso você traz muito para o Brasil, principalmente no aspecto do esporte, do futebol, né? Que é você... Quando você vê um jogo, assim, você quer que o jogador tenha vontade, que ele corra, que ele tenha garra, sabe? Isso é um aspecto muito do esporte que o comunismo traz para que o povo se sinta, assim, mais seguro, que tem pessoas fortes ali, tem pessoas... É uma guerra biológica, sabe? Que os outros povos são pessoas mais fracas, são pessoas fisicamente piores, enfim, que eles ganhariam um confronto, sabe? E assim, quando a gente vê no Brasil, por exemplo, a gente tem no futebol a camisa amarela, que remete já a um período de rei, a gente tem o rei do futebol, e o Brasil ele é diferente por quê? Porque a gente vê um pouco essa coisa da técnica, sabe? Quando a gente vê no esporte, a gente tem uma primazia mais pelo improviso, pelo drible, A gambiarra. pelas formas geométricas. A nossa forma de guerrear no próprio esporte, se você for ver, por exemplo, os jogadores russos e pegar os jogadores brasileiros, você vai falar, não, a Rússia vai ganhar esse jogo, né? A gente tem uma forma diferente de guerrear. É, tipo, eles têm mais Sabe? técnica, os brasileiros têm magia, não sei o que e tal. E assim, e você começa a pegar como o Brasil é um país diferente, sabe, dos outros países, e como a gente consegue suceder de uma forma que eles não esperam que a gente suceda, sabe? A gente faz as coisas para a eleição do Bolsonaro, né? Tipo, a gente deu um jeito de burlar o sistema que só a gente deu o jeito, sabe? Ninguém mais deu. E a gente vai do outro jeito de novo, a gente não vai deixar eles abusarem, assim, mas nem que seja, tipo, fazendo reunião e, sei lá, divulgando nas nossas redes sociais, a gente vai tentar dar um jeito, com certeza. Com certeza. No Telegram, a gente dá um jeito. Cabe muita gente. É. É verdade. Ô Piva, deu quanto tempo aí? Não, o meu é de 20 e Ah, não 20. tá dando, tá cortando muito. De 20 em 20? É. Você já cortou e começou com Não, porque ele corta aqui. Mas você vai lá com Agora eu Então, tô- o DENARC, que tô é com sede de Eu tem tenho a que ver divisão aqui, eu do- tenho que me Você falou segurar. da Polícia Civil, é DENARC, É o Denark. pelo Departamento de Tráficos.
tráfico, entorpecentes. Então, DENARC é uma divisão da Polícia Civil. Entendi. Então tá, então eu vou concluir falando da história da Colômbia, né? Que eu tava falando, né? Do narcotráfico da Colômbia. Não, peraí, na Colômbia. Ó, a gente. Tá, vamos resumir a Mas aula. não entendi por que é a parte do esporte. Você tava terminando o esporte. Animal de rei, essas coisas. Então, Não, eu tô falando o seguinte, que há uma guerra biológica que começou na China, porque quando você quer jogar ópio no povo, você nada mais quer do que enfraquecer aquele povo biologicamente. E essa guerra biológica, a gente não analisa o nosso inimigo como um inimigo que está querendo fazer guerra biológica com a gente, sabe? A gente não olha dessa forma, eles olham pra gente dessa forma. Sim. Eles querem ganhar a gente no esporte, eles querem ganhar a gente na saúde, eles querem ser um povo mais saudável. Mais inteligente. A gente não olha da mesma forma Até para o eles, carinho sabe? da gente A gente, pra não, eles. a gente não consegue enxergar o nosso inimigo. O que o inimigo pensa ou como ele age, sabe? Ele age querendo mostrar força, muitas vezes até física, sabe? E como é que a gente age? A gente não olha da mesma forma. Por exemplo, assim, vou falar do Brasil, assim, no futebol mesmo. Quando o Brasil foi campeão do mundo em 2002, ninguém esperava que o Brasil ia ser campeão naquele ano. Eu lembro que o favorito para a Copa era Argentina e França. E o Brasil chegou assim, em 5º lugar, 4º lugar para jogar a Copa do Mundo, sabe? E ganhou. Aí depois daquilo parecia que o Brasil não perdia mais Copa do Mundo. Não perdia mais jogo de futebol. Não sei se vocês lembram dessa época, mas o Brasil jogava e ganhou Copa das Confederações, ganhou Copa América, os melhores jogadores eram do Brasil. Tudo. Parecia que o Brasil não perdia mais. Aí tinha o Ronaldinho, que era o melhor jogador do Brasil. Aí os melhores do mundo eram jogadores brasileiros. Aí chega na Copa de 2006, parece que o Brasil é assim. Tipo, não tem, vai chegar na Copa, vai ser fácil, né? Tipo, parecia que... É invencível. parecia que o Brasil não perdia, sabe? E perdeu, sabe? Cara, tipo, eu acho assim, eu penso dessa forma. Não ganha o melhor time, sabe? Não ganha o grupo que tem mais dinheiro. Não ganha o grupo que é mais inteligente. Ganha o grupo que sabe jogar o jogo, sabe? Que consegue analisar o adversário, que vê, ó, eles são bons nisso, eles são ruins nisso, eles têm esse calcanhar de Aquiles aqui. Ó, tem aquele time ele é bom, eles são bons pra caramba, mas quando a gente está atacando, eles não são tão bons assim, né? Quando eles estão com a bola, eles são muito bons. Quando a gente tá com a bola, você vai botar o Ronaldinho pra marcar, pra correr? Não vai, né? Tipo... Então, assim, o que eu acho, assim? Primeiro, você tem essa guerra biológica. A partir do momento que a gente começar a colocar isso na cabeça até das próprias pessoas, por exemplo, e eu, por exemplo, eu vou falar de mim, assim. Depois que eu descobri tudo que acontece, porque, por exemplo, desde a década de 80, 1% da população americana cai a testosterona dos homens. Ou seja, um homem americano hoje tem 20% menos testosterona que um homem americano há 20 anos atrás. Sabe? Muita coisa explicada por isso. Depois que você começa a ver que o plástico, nos Estados Unidos, todo plástico que você vê tem que estar BPA, sabe? Free BPA. Free BPA. Minha garrafa de água é assim. Essa garrafa de Hoje eu água... coloquei na geladeira uma garrafa dessa. Bisfenol. Eu explico. E por que vocês acham que tem isso? Porque é comprovado que o plástico passa hormônio feminino para alimentos, para água. Além, tem a soja também. Tem a soja, sabe? Leite de Eles veem essa guerra como uma guerra biológica, sabe? Será que a gente vê isso como uma guerra biológica? A gente tem que se fortalecer, a gente tem que comer mais carne, a gente tem que fazer mais exercício físico, a gente tem que educar as pessoas ao nosso redor a se cuidarem, sabe? Será que a gente vê essa guerra dessa forma? Eu comecei a ver essa guerra assim, cara, isso aqui é uma guerra biológica. Eles querem me intoxicar com soja, eles querem me intoxicar com drogas, eles querem me intoxicar com maconha, eles querem que meus filhos sejam mais dificuldade de aprendizado do que eu tive, eles querem que o DNA do nosso povo seja um DNA pior do que o DNA que a gente tem hoje, que a nossa taxa de testosterona seja menor, sabe? Será que a gente pensa assim, sabe? Não fizeram um estudo, acho que foi ano passado, que descobriram que essa nova geração de crianças tem um QI
pela primeira vez em não sei quantos anos, assim. Tinha um QI abaixo do QI dos pais. E olha que dos pais já não é uma grande coisa. Então, assim, faz muito sentido isso. Mas não é geral, deixa eu pensar. Tem alguém que tá isento disso? Então, tem Que alguém. não tá tomando? Ó, por exemplo, tem alguém que tá falando que ideologia de gênero pra criança é bom. Mas para as nossas crianças, né? Porque as deles. A família tradicional. A gente tava Sistema falando aquele dia, né? patriarcal. Ela- Exatamente. Então, assim, a gente começa a ver que tem uma guerra. Mas assim, Eles vão ficando mais fortes, biologicamente, porque as famílias deles é homem, mulher, eles comem carne na família deles, eles não usam plástico, Garrafa de vidro. eles usam garrafa de vidro, mas eles querem jogar pra gente, sabe? Mas eles querem jogar pra gente. O milho transgênico faz parte também? Nossa, vocês começaram a fazer pergunta tipo. E o mamão também, o mamão ele. Todos são. Não, ó. Não, o milho transgênico também, o milho Eu transgênico. fazer farinha de trigo transgênico. Ó, vou falar sabugo, o. né? Não, muita Sabugo. gente fala gente, eu tenho que ir. Mas ó, o pão, por exemplo, o pão de Jesus era muito diferente do pão que a gente tem hoje, cheio É o de pão sírio. glúten, É o cheio nome do de. pão. É o Mas panzado. eu tenho pão, ó. É o panzado, não tô vendo agora. O Masashi Murai é Jesus. Não, você tem o pão. Não, o que eu queria assim. O que eu queria que vocês encarassem é dessa forma, sabe? Tipo, acho que a gente não encara dessa forma. A gente não consegue analisar o nosso adversário e ver quais são as táticas do nosso adversário pra gente. Sabe? mas tem muita gente Vou começar a entender. hoje em dia, muita gente não acredita que a China fez de propósito esse negócio do vírus. Tem muita gente que fala, não, escapou no laboratório. Não, comeram lá, tipo, foi um morcego. Não, eu considero que a gente está vivendo agora uma guerra biológica. A É guerra- uma guerra biológica. E tem muita gente que não acredita. Tá com essa coisa da vacina, né? Então, beleza, então eu posso concluir. Vamos falar pro Pode Pode já. senão remove o meu canal. Se eu tomar Tem que multa, falar que cada Ah, um. tá, vai. eu vou tomar multa, legal, vou falar, olha, saiu muito tarde aqui. Eita, não. Então, beleza? Valeu, galera, valeu quem assistiu aí. Valeu, Carlos. Vai fazer tchau pro Deixa o cara. like. Ó, o Carlos tá escutando, Tchau, achando que ele tá tchau. dormindo. É verdade. Faça as Tchau, redes tchau. sociais. Doutor Boeira. quem quiser seguir. E aí, vai tirar o Boeira da Isso jogada? aí, né? Ele vai tirar foto. Tchau, Você grava o Carlos. celular assim, a Oi. gente tira a foto. Fala aí o nome da sua rede para quem quiser Depois seguir. eu queria conversar com Segue lá, _patriotas, Segurei liberdade. direitinho aí, Boeira. No Instagram, @pela_liberdade no Twitter, Patriotas pela Liberdade no Tá no Facebook. Twitter. Vai fazer um Telegram? Precisa, A vai. gente vai fazer um Telegram. Falou.